Bom, a gente contou para vocês, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, já questionou o Supremo sobre o caso de ramagem, que no momento está nas mãos da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos conversar agora com ele, que está lá no Salão Verde, com o Felipe Matoso. Líder, boa tarde. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Estúdio I. Queria que o senhor explicasse para o nosso assinante do que se trata exatamente essa articulação em curso lá na CCJ. Olha, eles estão querendo votar na próxima quarta-feira o trancamento da ação penal do Ramagem. Na verdade, essa questão da anistia não vai prosperar. Nós vamos ter uma reunião do Colégio de Líderes amanhã, pela manhã, eles vão fazer força e o presidente não vai pautar. Eu já falei numa entrevista aqui, André, nós temos mais de 2.000 projetos com as assinaturas de urgência. Aí o que eles estão querendo fazer? Arrumar um outro caminho. O Ramagem, que é deputado, ele foi denunciado junto com Jair Bolsonaro. Quando ele foi denunciado, de fato, tem um artigo da Constituição, artigo 53, parágrafo 3º, que diz o seguinte: em 45 dias, o plenário da Câmara tem que tomar uma decisão autorizando o prosseguimento da ação penal ou trancando a ação penal. Eu protocolei no dia 14 de abril e eu tenho certeza que até o final dessa semana vai vir um esclarecimento do Supremo. Porque depois da diplomação, o Ramagem foi diplomado no dia 16 de dezembro. Os grandes fatos, os grandes crimes, porque ele teve um papel decisivo, tá? Ele chefiava um esquema de arapongagem para desacreditar as urnas eletrônicas, de perseguição a opositores. Então ele teve um papel central na trama golpista. Mas ele não era deputado, ele era chefe da ABIN. Então eu entrei com uma petição pedindo esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes. Porque são 5 crimes. Os mais importantes que está ligado a esse golpe de Estado, os 3 maiores, foram antes. Ele pode até dizer depredação, dano, do dia 8 de janeiro, ele já estava diplomado. Agora, eles estão querendo fazer disso o carnaval. O relator é um deputado chamado Alfredo Gaspar, que tem posições mais radicais. Eles falam em trancar toda a ação penal. Isso não pode. É só a do Ramagem. E falam também um outro argumento que não se sustenta, que se trancar do Ramagem, o caso desce, porque o Ramagem é que tem foro privilegiado. Não é isso. Houve uma mudança do Supremo com o voto do ministro Gilmar Mendes, que muda o entendimento sobre foro. Mas vai ser um debate muito grande aqui na próxima semana. Eu diria que é a continuidade dessa campanha que eles estão fazendo pela anistia. Agora, deputado, até pegando esse gancho do que o senhor falou, muitas das decisões aqui no Congresso, elas são tomadas pelo clima do momento. No caso da urgência para a votação, por exemplo, daquele projeto da anistia, houve uma coleta de assinaturas que ultrapassou o mínimo necessário. Dessa forma, o senhor acha, então, que se cria um clima para, na CCJ, sustar essa ação penal relacionada ao Ramagem e a todos os demais, ou não tem uma coisa a ver com a outra? Olha, não tem clima porque não pode. Primeiro, é inconstitucional. Se eles forem por esse caminho, o Supremo vai ignorar. Eu acho que a maioria dessa casa do parlamento não vai por esse caminho. E veja, esse projeto de anistia é tão radical. Eu tenho dito o seguinte: votar esse projeto é como se cada deputado aqui estivesse depredando o Supremo. É uma violência institucional, porque o julgamento nem começou. Eu, independente da decisão do Supremo, eu acho que o Supremo, viu, André, vai separar os crimes que foram depois. Nós vamos defender que de todo jeito não seja trancada a ação, porque a ação é uma denúncia. O Supremo, esse é um crime muito grave, tem o direito de investigar. Agora, a situação aqui ficou tão quente que eles pautaram para amanhã o processo do Glauber. Eu te explico para vocês do Estúdio I. O Glauber estava em greve de fome e entrou com um recurso na CCJ. O recurso da CCJ trancava a pauta da CCJ. Trancava, a partir do 5º dia útil, trancava a pauta. Eu já estava trancando a partir de segunda-feira. Eles estão querendo votar tanto essa questão da ação penal do Ramagem, que eles aceleraram o processo do Glauber. Infelizmente, nós vamos ter um dia
ruim aqui amanhã, porque o relator vai apresentar seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Então, tudo indica que na próxima semana a gente vai pedir vistas, a gente vai ter que votar Glauber e essa proposta que eu acho absurda, que é trancar a ação penal do Ramagem. Agora vamos para o estúdio, que tem pergunta para o senhor. Deputado, boa tarde, Flávio Oliveira aqui do Rio. O senhor acabou de dizer que o senhor acha que o Supremo vai separar os crimes antes e depois da diplomação, né, que o senhor menciona ter acontecido em 16 de dezembro de 22. É a sua impressão ou o senhor conversou com ministros do Supremo na direção de que a solução apontada será essa? De separar, mas não trancar a ação. Olha, eu já tinha visto que nas atas da própria decisão do Supremo tinha uma referência a isso. Por isso que eu fiz essa petição no dia 14 de abril. Com certeza, a partir desse clima de uma votação próxima, o Supremo vai se pronunciar. Eu tenho certeza que vai fazer isso. Isso facilita um pouco o nosso trabalho aqui. Porque os argumentos são os mais, viu, Flávia, absurdos possíveis. Eu falo sempre, quem defende um projeto e assina a urgência de um projeto daquele de anistia, que anistiava tudo, a operação Punhal Verde e Amarelo. Eu tenho conversado muito com as pessoas aí no Rio de Janeiro, Flávia, sua terra, e tem gente que diz, eu não acredito que tinha um plano para matar Alexandre de Moraes. Eu não acredito que tinha um plano para matar o Lula. Eu acho que as pessoas vão ficar surpresas. Então, quem assina a urgência de uma anistia como essa, defender aqui que tem que trancar toda a ação penal, que o Supremo não pode mais julgar Bolsonaro, a gente vai estar preparado com muitos argumentos, porque essa turma vem por aí. E eu acho que talvez tenha um sentimento de querer abrir um precedente aí com essa votação. Eu espero que não se some aqui nessa votação, nós estamos falando da tentativa de golpe de Estado, um sentimento corporativista. Isso seria muito ruim, de defesa da casa em qualquer situação, como se um deputado não pudesse ser julgado depois de denunciado. É por isso que eu sou contra qualquer trancamento. Eu acho que o Supremo pode esclarecer, mas o trancamento de uma denúncia sobre outra parcela de crimes tão importantes, são crimes que atentam contra o Estado Democrático de Direito, eu acho que é um absurdo. Então a gente vai tentar argumentar, porque eu espero que não tenha essa aliança corporativa aqui dentro da Câmara. Valdo. Líder Lindbergh, Valdo Cruz, prazer falar contigo. Líder, mas o que eu tenho ouvido dentro do Supremo é que se houver uma decisão da Câmara mandando trancar a ação penal em relação à Ramagem, não tem poder de trancar toda a ação penal. Seria só sobre crimes imputados a Alexandre Ramagem no período que ele que foi deputado, após a sua diplomação. Então, me parece que essa é uma operação natimorta, que eles podem até preservar a Ramagem, mas aí que está o pulo do gato. Pelo visto, seria, como o senhor disse, uma ação corporativa pensando no dia de amanhã. Se o dia de amanhã eu estiver na situação do Ramagem, eu vou ser beneficiado por essa situação. Então, ela pode ser aprovada pensando no futuro corporativista, mas não atingiria a todos da ação penal atual. Não te parece? Não, sim, eu concordo perfeitamente com o seu raciocínio, Valdo. É justamente isso. Agora, pode abrir alguns precedentes. Por exemplo, essa questão da diplomação. Veja, é a diplomação nesse mandato legislativo ou vale se for a diplomação em 3 mandatos subsequentes? Esse é um debate novo que pode ser aberto aqui na Casa e também no Supremo Tribunal Federal. Eu acho, Valdo, que é óbvio que o caminho é inconstitucional, mas é absurdo, veja, o projeto da anistia também é totalmente inconstitucional. O ministro Fux, inclusive naquele voto em que houve o indulto do Bolsonaro pro deputado Daniel Silveira, ele diz: crime contra o Estado Democrático de Direito é impassível de anistia.
Nós estamos falando também do artigo 2º da Constituição, separação dos poderes. Então, a ideia, mesmo que seja inócua, do parlamento trancar toda a ação penal do Ramagem, eu, sinceramente, eu acho que é uma agressão institucional gratuita. É desnecessário. Tem um sentimento do PL, da turma bolsonarista, meio desespero. Só que a Casa Legislativa, o Poder Legislativo, não pode entrar nesse desespero. Se esse projeto da anistia prosseguisse, eu tenho dito, é a maior crise institucional vista no último período da história. O Brasil já teve inúmeras crises institucionais. Mas é meio chamar o Supremo, porque, veja, o julgamento não começou. Nós vamos anistiar aqui dentro. Então, eu concordo com tudo que você falou. É inócuo, mas tem efeito. Eu acho que a Câmara Federal tem que, na verdade, se poupar e não entrar em crises institucionais desnecessárias por causa do desespero do PL e de Bolsonaro. Sadim. Líder, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I mais uma vez. Um abraço para o senhor, Felipe, um abraço. Daqui a pouco a gente volta a se falar.